a buscar o Senhor, vamos encher a nossa vida da presença do Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia, amém? Nós vamos meditar a palavra do Senhor, que está em 2 Samuel capítulo 12, aqueles que nos acompanham pela internet, que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus, que a palavra do Senhor chegue até a tua casa, até o teu trabalho, até a tua empresa, e que o Espírito do Senhor venha enchê-lo e venha renová-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então 2 Samuel capítulo 12, diz assim: Naamã, o profeta, repreende a Davi. Diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Acabou a pilha. E diz aqui ainda, no versículo de número 10: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante
este som. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus santo e magnífico, o Deus em cuja presença nós estamos. Vem agora, Senhor, com o Teu poder, com o Teu Espírito, e que a Tua palavra venha encher e inundar os nossos corações, porque queremos ser cheios da Tua presença e cheios do Teu Espírito. Fala agora ao meu coração e ao coração de cada vida que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Toda a glória pertence ao nome do Senhor. Por favor, os irmãos, podem assentar. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor vai trabalhar no seu coração e vai trabalhar no meu coração, e nós vamos ser edificados pela palavra do Senhor. Amém? Irmãos, eu estava falando no domingo e disse que hoje eu ia dar continuidade falando sobre este fato que aconteceu na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que o Senhor o escolheu, porque ele se destacou de todos os demais. Nós temos que entender que o Senhor, Ele está procurando no meu, no seu coração. Os olhos do Senhor estão sobre a face da terra, e o Senhor está buscando pessoas que sejam segundo o seu coração. Ele não escolhe pessoas capacitadas, Ele não escolhe porque é mais forte ou porque é maior, porque o Senhor mesmo disse para Samuel: eu não olho o exterior, eu vejo o coração. E Deus, quando olhou o coração de Davi, Deus escolheu e chamou Davi. E Davi era um homem que andava no temor de Deus, andava na palavra do Senhor, cria em Deus, louvava o Senhor, adorava o Senhor. Mas por um instante, o próprio Deus levanta o profeta Natã para repreendê-lo, dizendo: você desprezou a minha palavra. E pode ser Davi, pode ser Sansão, pode ser forte, pode ser poderoso, pode ser o homem que for. Depois aconteceu com o próprio Salomão. Mas todo aquele que despreza a palavra do Senhor, aquele que despreza a palavra do Senhor, despreza o próprio Deus. Porque quando Deus fala, e a sua palavra é a boca de Deus, Deus fala conosco, não devemos rejeitar a palavra do Senhor, nem desprezar a palavra do Senhor. Não devemos trocar e abandonar a palavra de Deus por nada neste mundo. Muitas pessoas trocam a Deus, trocam a palavra, deixam os princípios da palavra de Deus por qualquer outra coisa, achando que aquilo vai trazer algum tipo de privilégio, algum tipo de benefício para ele. Mas nós temos que entender que quando Deus criou tudo o que existe, todas as coisas que os seus olhos podem ver, Deus criou por intermédio da sua palavra. E disse Deus, e houve. Deus chamou a existência pela sua palavra. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando o Senhor disse haja separação da terra, das águas da terra seca, houve separação. Porque a palavra de Deus cria, a palavra de Deus traz a existência, a palavra de Deus forma. E não podemos entender que nós podemos ter qualquer tipo de benefício, de bênçãos, vamos alcançar propósitos, se nós desprezarmos a palavra de Deus. Davi desprezou a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele bem sabia que a palavra, a lei de Deus, a Torá,
ela abomina o adultério. Mas por um instante, aquela sedução foi tão grande que a palavra de Deus ficou em segundo plano, ou até foi esquecida, nem lembrou da palavra, ou rejeitou a palavra, desprezou a palavra, achando o rei que ninguém ia saber, achando o rei que por um instante eu sou o rei e eu posso tudo. Às vezes nós achamos que podemos, mas Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas sem a força dele nós não somos nada. O que é o homem? O que é o homem? A Bíblia ela dá uma posição clara do que o homem. A Bíblia diz assim, que o homem é semelhante à erva do campo. Hoje ela está bonita, bela, uma flor bonita. Daqui uns dias ela começa a ficar murcha, triste, e ela vai perdendo a sua cor, perdendo o seu brilho, perdendo a sua beleza, e ela já não está mais levantada, ela já começa a baixar, diminuir, ceder, cair, murchar. Aquela cor bonita já não é mais bonita, aquele perfume já não tem mais, aquela beleza já não tem mais, e ela começa a murchar, e ela seca, ela morre. O homem é a mesma coisa. O homem é a mesma coisa. Porque o homem, a única diferença na vida do homem, da flor, é que a flor, quando acaba, Jesus disse assim: alguém vai lá e taca fogo no campo. Mas o homem, quando morre, há ressurreição, há vida eterna, há continuidade da vida. É isso que nós temos que crer e temos que aceitar. O próprio Davi disse assim, quando ele vem contar uma história, porque às vezes a gente tem que entender uma coisa, né? É muito fácil para nós julgarmos pessoas, é muito fácil para nós acharmos defeito em pessoas, acharmos erro nas pessoas e julgarmos as pessoas. Era tão fácil para aqueles homens pegar pedras para apedrejar aquela mulher que foi pega em ato de adultério, e eles ainda usavam a lei, a palavra, a Torá. Eles diziam assim: a lei diz que esta mulher tem que ser apedrejada, e nós já estamos com cada um com uma pedra. Para quê? Para matar aquela mulher, para destruir a vida daquela mulher. A lei diz que ela tem que ser morta, ela tem que ser apedrejada, e nós vamos apedrejar. Só que antes de nós fazermos isso, viemos pedir a sua opinião. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam testar Jesus. Eles queriam testar Jesus. Esse homem, ele vem dizendo que ele vem cumprir a lei, ele vem dizendo que ele vem para falar a palavra de Deus. A palavra que ele diz não é dele, é do Pai, e o Pai é Deus. Então vamos ver, diante de um fato desse, se ele vai julgar essa causa de acordo com a lei ou fora da lei. E Jesus julgou de acordo com a lei. Ele disse: vocês estão certos, vocês estão certos, porque a lei diz que essa mulher tem que morrer, e ela vai ter que morrer. Então eu gostaria que vocês seguissem, continuassem, desse continuidade nesse julgamento de vocês. Dá continuidade. Só que tem uma coisa: aquele que não tiver pecado, aquele que nunca transgrediu a lei, aquele que nunca quebrou a lei, aquele que nunca descumpriu a lei, seja o primeiro a apedrejar. E sabe o que a mulher fez? Ficou liberta dos seus acusadores. Sabe por quê? Porque aqueles homens tiveram que soltar as suas pedras. Aqueles homens tiveram, sabe o quê? Abandonar aquele julgamento, aquela sentença, aquele juízo que eles estavam promovendo. Sabe por quê? Porque Jesus fez eles reconhecerem que eles também são pecadores.
Todos vocês são pecadores e precisam de um Salvador, e precisam de um libertador, e precisam de um Salvador, e eu sou o seu Salvador, disse Jesus. Mas Davi disse: olha, um homem em Israel fez isso? Fez. Descubram quem é esse homem, manda o meu exército atrás dele, e quando achá-lo, mate-o. E quando ele deve pagar pela cordeira, ele deve pagar 4 vezes. 4 vezes. O que ele fez tem que ser pago 4 vezes. Você tem certeza? Eu tenho. É assim que você quer? É assim que eu quero. Tá bom, só que esse homem é o Senhor mesmo. Por quê? Porque a cordeira, ela chama-se Betseba. Saiba você que você não só transgrediu a lei, você só não, porque quando, irmãos, um pecado não termina só num pecado. Jesus disse para aquela mulher assim: quem bebe dessa água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Por quê? Porque o pecado, ele provoca na pessoa o quê? Sede. Por quê? Porque ele faz hoje, amanhã às vezes ele não tem que fazer a mesma coisa, mas tem que fazer algo até pior, para cumprir. É um desenrolar, é uma bola de neve que vai virando. Isso vai fazendo a pessoa sentir que a cada dia ele precisa de uma coisa nova, porque o rei não queria ser descoberto. O problema das pessoas é que quando erram, quando falham, deveria imediatamente buscar a face do Senhor e dizer: Senhor, errei, falhei, pequei, eu fiz tudo errado, e eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão. Mas muitas vezes o homem erra, falha, e depois ainda ele tenta justificar a sua falha, ainda assim ele tenta justificar o seu erro. Quantas pessoas estão tentando justificar o seu erro? Ah, mas eu não sou tão ruim desse jeito, eu não sou tão mal desse jeito, mas existe gente pior que eu. Ah, mas eu não cheguei a tal ponto, eu ainda não fui não cheguei a tal situação. Cada um tenta justificar da sua maneira, cada um tenta justificar da sua forma, para mostrar-se que ele está certo, que ele não tem erro, que o erro dele não é grave, que alguma coisa ou deve ser escondida, não deve ser transparecida. Irmãos, a palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Se nós continuarmos aqui o versículo 13, nós vamos ver assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi também: o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Está vendo? O quanto vale a nossa confissão? O quanto vale? Até então você vai ter que morrer, Davi. Mas quando Davi chegou, disse assim: Natã, eu pequei diante do Senhor, falhei, eu errei, Senhor, me perdoa, Senhor, apaga a minha transgressão, Senhor, livra-me deste mal, livra-me da morte, Senhor. Mas não da morte que ele estava falando, de uma espada atravessar ele, ou ele ser decapitado, ou ele ser morto numa guerra e perder uma guerra. Não era isso que Davi temia. Ele temia a morte da separação de Deus, porque ele bem sabia
que o pecado faz separação de Deus, e o pecado gera morte, o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. E Davi bem sabia disso, que aquilo lhe custaria a morte, porque morte significa separação. Isso significaria que ele estaria separado de Deus, definitivamente. Imagine um homem que é segundo o coração de Deus, agora está separado de Deus. Ele não suportaria aquilo. E ele disse: eu pequei contra o Senhor, transgredi os seus mandamentos, a sua palavra, eu fiz tudo errado, e eu preciso da misericórdia e do perdão do Senhor. E o profeta imediatamente, porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se você confessar o seu pecado, se você disser: eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, Senhor, me perdoa, não vai demorar um dia, ou uma semana, ou um mês, ou um ano, ou uma década, ou um século para Deus te perdoar. Imediatamente os seus pecados serão perdoados. Imediatamente. Por quê? Porque assim como ele confessou, ele disse: profeta, eu pequei, eu falhei, eu errei, eu fiz tudo errado, eu desprezei a palavra do Senhor, eu errei e falhei, eu preciso da misericórdia e do perdão do Senhor. E o profeta disse: você acabou de ser perdoado. Você acabou de ser perdoado, porque o Senhor, o Deus de Israel, manda te dizer que você não vai morrer mais, que o Senhor não vai se separar de ti, porque a presença dele estará sobre a tua vida. Só que tem uma coisa: aquilo que você disse, todo pecado tem o quê? Sequência, consequência, sequela. Não existe pecado que não tenha consequência. Não existe erro, não existe nada que se faça errado que não vai ter consequência. Você está perdoado, não vai morrer. A presença do Senhor está sobre você. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Só que tem uma coisa: você disse que tem que pagar 4 vezes, e o Senhor manda lhe dizer que o que você fez, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Está na lei. Eu te perdoo, mas a lei não muda. O Senhor é contigo, mas a lei continua. A lei prevalece. A morte estará na tua casa. A espada estará na tua casa, dentro da tua casa. E Davi orou, buscou a presença do Senhor. Escreve o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda. Senhor, eu sei o que está para vir, eu sei o que está diante de mim, eu sei, Senhor, o que eu vou ter que passar. Eu só preciso, Senhor, que a sua presença esteja comigo, a tua misericórdia esteja comigo. E Davi adorava o Senhor, porque dizia: a presença do Senhor, o Deus de Israel, a presença dele está sobre mim, ele é o meu Deus. E se eu for nas pelejas, ele me livrará. Se eu for na guerra, ele estará comigo. O Senhor me capacita, o Senhor me honra, o Senhor me abençoa. Mas eu sei muito bem o que vai acontecer. Passado alguns dias, alguns anos, aquela criança, porque daquele adultério nasce uma criança, tem um filho com Batseba, e aquela criança cresce, sadia, saudável, mas chega uma hora que a criança fica doente, e alguém chega para o rei e diz assim: Rei Davi, sim,
a criança está doente. Já deram algum medicamento, alguma coisa, já fizeram de tudo, mas está piorando. Davi ora ao Senhor e diz: Senhor, já começou o juízo de Deus, começou. Davi tirou a sua coroa, Davi tirou a sua roupa de rei, se cobre com roupas de saco. Davi deita no chão e Davi começa a buscar a Deus, jejuando, orando diante do Senhor, buscando força de Deus. Tem coisas que nós não conseguimos mudar, tem coisas que nós não conseguimos mudar, mas nós temos que ser fortes. Jesus disse assim: o homem que edifica a casa na rocha é prudente, e aquele que edifica a sua casa numa areia é um louco, não tem prudência. E a hora que as águas, o vento, as tempestades vierem, a tempestade vai vir na casa de areia, que foi construída sobre a areia, mas também virá naquela que foi construída na rocha. Não vai pensar que porque eu construí na rocha não vai vir tempestade. Ele disse: a tempestade virá também. Só que tem uma diferença: aquela que está construída na areia, a hora que venta ela cai, mas aquela que está construída na rocha, por isso que diz o Salmo 125: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A hora que começa a ventar, a hora que começa a tempestade, a hora que começa a ventania, aquela tempestade, o rei imediatamente, o que ele faz? Ele se deita no chão. Eu não vou cair, sabe por quê? Porque eu já estou no chão. Quem está no chão, deitado no chão, não cai. Eu já deitei para me firmar. E ele deita no chão e ele pede para que o Senhor o sustente, para que o Senhor o segure. O Senhor quer comer alguma coisa? Não, eu só quero me alimentar de Deus. O Senhor quer beber alguma coisa? Não, eu só quero beber do céu de Deus. O Senhor quer alguma coisa, algum conforto? Não, o único conforto e consolo que eu quero é de Deus, porque eu sei que o pior está por vir, mas Ele prometeu que estaria comigo. E ali Ele está ali, orando, chorando, gemendo. E na hora que chega a notícia, alguém chega assim: rei, a notícia é triste, a criança morreu. Morreu? Morreu. Então deixa eu me levantar. Passou a tempestade, acabou a tempestade. Vamos ficar de pé. Me dá minha roupa de rei aí, me dá minha coroa. Eu quero comer, eu estou com sede, eu quero beber. Assim, aonde o senhor vai agora? Agora eu vou aonde está a arca da aliança, aonde está a presença do Senhor. E o que o senhor vai fazer lá? Eu vou adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor. Eu vou clamar, eu vou exaltar, eu vou dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é bom, que Ele é poderoso. Mas depois de tudo isso que aconteceu, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele me sustentou, Ele me segurou. Eu ainda sou dele, Ele é o meu Senhor. Israel é dele, Ele é o Deus de Israel, e Ele está com o seu povo. Ele continua sendo o nosso Deus, o nosso Senhor. Quatro vezes primeira morte. Se nós vemos lá, quando ele manda matar Urias, porque ele diz assim: não tem mais jeito, não, o único jeito é matar Urias, então ele manda uma carta, pelo próprio Urias, escreve, manda para Joabe, e a hora que Joabe lê aquela carta, fala assim: não sei o que o rei quer dizer com isso,
mas o rei quer que a gente vá lutar com os amonitas e que a gente chega até encostar na muralha deles, da cidade deles. Eu não sei o que significa isso, mas ele quer que Urias esteja lá na frente, que seja o primeiro a encostar lá. E lá de cima os homens atiraram flechas, mataram Urias, vieram sobre eles. Urias morreu. Quem que mandou? Davi. Mas quem que recebeu a ordem? Joabe. Joabe cumpriu. Tá bom. Primeira morte agora da criança. Parece que agora volta tudo ao normal. O palácio está em paz. Daqui a pouco ouve-se um alvoroço no palácio, uma gritaria, choro. O que está acontecendo? O palácio parece estar passando uma tempestade, um furacão. O que está acontecendo? Um desespero. Amon ficou louco. Amon, quem que é o Amon? Amon era o primogênito de Davi. Amon era aquele que seria o sucessor, o rei de Israel. O que Amon fez? Amon, ele fez algo terrível contra sua irmã Tamar. Abusou dela, humilhou, e Tamar estava agora, naquela época, era a mesma coisa que tivesse morrido. Imagine vocês que Davi teve 17 filhos, mais essa criança que morreu, e mais uma moça chamada Tamar, todos homens, ela a única mulher, a única filha que ele teve. E naquela época, olha, essa filha vai casar, tinha que dar dote, levar ela lá, apresentar, entregar para o noivo. Era o único casamento que Davi iria até o altar levando. E Amon fez o quê? Matou tudo isso. Pior que isso, uma moça que sofria um abuso desse na época, ela era classificada entre as meretrizes e prostitutas. Agora, Tamar era vista aos olhos de todos os homens e mulheres e de todo o povo de Israel entre as prostitutas, entre as meretrizes. Aquilo ali não foi uma morte física, mas morreu o sonho daquela moça, morreu, apagou o palácio ficou tão chocado, tão triste com aquilo. E as pessoas chegaram para Davi e disseram assim: Davi, o que você vai falar? Nada. Você não vai reagir? Não. Você não vai lá pelo menos falar para ele que isso aí está errado? Eu não posso. E por que você não pode? Eu vou falar para ele que isso é errado? Ele vai falar que eu fiz errado? Como que eu vou dizer para ele que isso que ele fez está errado? E o que eu fiz também está errado. Então a gente vê que a gente pode ser perdoado por Deus, mas o pecado tira a autoridade. Tira a autoridade. Quando a pessoa erra, ela perde o que? A sua autoridade. Você não vai fazer nada? Eu não. Mas o que ele fez está errado. Ele não fez contra a lei? Fez. E isso faz com que o seu irmão, o irmão de Amon, que é Absalão,
fica tão revoltado com isso, fica tão irado com isso, que ele fez o quê? Foi lá e matou Amnon. Absalão matou Amnon. Tragédia dentro do palácio. Aquela tempestade, alguém fala assim: nossa, será que o rei vai suportar tudo isso? Será que o rei vai suportar tudo isso? Davi, você não vai brigar com o teu filho? Você não vai falar para Absalão que isso aí está errado? Não. Você não vai falar para ele que matar os outros não pode? Eu não. E por que não? Porque eu mandei matar Urias. Eu não tenho autoridade. Eu não tenho autoridade, eu não sei o que eu faço. Se eu for falar alguma coisa, ele vai falar assim: mas quem é você para me dizer? Quem é você dizer que eu não posso fazer isso se você fez também? Quem é você para dizer que isso está errado se você fez isso? Melhor não falar nada. Melhor não falar nada. Melhor ficar quieto. E esse silêncio dele, mais uma vez, fez com que Absalão chegasse diante dos homens de Israel e dissesse assim: homens de Israel, o rei não se preocupa mais com a palavra e nem com a lei de Deus. Coisas acontecem totalmente fora das escrituras e ele acha que está normal. Ele não se revolta, ele não age contra. Ele não tem mais capacidade para ser o rei de Israel. Então vocês me elejam para ser o rei de Israel. E o povo achou boa aquela palavra. Então as pessoas passaram a seguir Absalão e dividiu o reino. E Davi, para não entrar em choque, em combate com o próprio filho e matar o filho, porque todo mundo que luta com Davi morre, todo mundo que vem guerrear com Davi perde, porque o Senhor está com ele. Ele disse: eu sei que se eu lutar com meu filho, ele perde, ele morre, e eu não quero matá-lo. Chega de morte. Mas ele vem aqui para tomar o seu palácio, para tomar Jerusalém. Ele vai te matar e ele vai ser rei. Então eu fujo daqui, eu vou embora e largo o reinado, largo o trono, largo Israel, largo Jerusalém, largo o palácio, largo tudo para ele. Eu não quero guerrear com ele. Então ele vem ali, e Absalão vem, para tomar posse não só dos seus bens, da sua herança, das suas posses, do seu ouro, da sua prata, do seu palácio, de tudo. E mais do que isso, as mulheres de Davi que chega ali, ele se prostitui, adultera com aquelas mulheres para humilhar, envergonhar Davi. Foi a pior coisa na vida de Davi. E Davi falou o quê? Nada. Por quê? Porque eu vou falar para ele que ele não pode fazer isso, cometer adultério. Vai dizer que, mas você fez, então eu não posso fazer. Mas Davi foi contando. Davi foi sabendo o que era juízo de Deus, e ele foi aceitando. E de repente vem Absalão contra Davi, porque ele não se contenta em somente tomar Jerusalém, tomar o palácio, tomar o reino. Ele disse: mas eu quero matar, porque ainda tem pessoas, o reino está dividido, ainda há um povo que ainda acompanha, que segue Davi. Mas se eu matar Davi, meu pai, então todo o povo virá a mim, e eu serei o único rei. E naquela luta, naquela peleja, naquela perseguição, ele fica preso nos galhos da árvore, e chega um homem que atravessa ele com a espada e o mata. Aí diz: quem é o nome desse homem? Joabe. E Davi vai chegar e vai falar assim: Joabe, por que você fez? Não podia ter feito isso.
Você não podia ter matado ele. Eu não vou dizer isso, porque jovem vai dizer assim: você não mandou pôr Urias lá para matar? Quem é você para dizer que eu não posso matá-lo, se você matou Urias? Então Davi, ele chora, ele ora ao Senhor, diz: Senhor, me livra dessa prisão, porque a minha alma está aprisionada. Porque mesmo que eu receba o perdão, se o Senhor me limpa, eu serei limpo, se o Senhor me purifica, eu serei purificado, mas meu livra-me dessa prisão. Senhor, eu deito na minha cama e eu molho o meu travesseiro com as minhas lágrimas. As minhas noites são longas. Senhor, me livra desse caos. Então, de repente, Davi já está velho, Davi já está doente, Davi já está na cama, doente, não tem forças, mas o seu coração está firmado no Senhor, a sua vida está firmada no Senhor. E ele tinha um filho chamado Salomão, com esta mesma mulher, Betseba. É isso que eu quero falar e quero que você guarde. Nós estamos no momento final, mas isso vai tocar o seu coração. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai fazer com que você possa refletir, porque muitas vezes nós estamos debaixo de uma situação, muitas vezes nós estamos debaixo de uma determinada, como se estivéssemos prisioneiros de uma situação, porque Davi se sentiu assim. O que eu posso falar? O que eu posso fazer? Mas Davi sentiu que aquele momento de prisão tinha quebrado, tinha libertado. Aquele momento de prisão tinha quebrado. Por quê? Amon, o primogênito, primeiro filho, morreu. Tamar era a filha, que não morreu, mas praticamente estava morta, como tivesse morrido. A criança morreu, Absalão morreu. Aquilo que eu tinha dito se cumpriu. 4 vezes se cumpriu. 4 vezes se cumpriram. Agora o próximo filho, o terceiro filho, seria Adonias. E Adonias se levanta. Ele diz assim: o rei está muito velho, o rei está na cama, e eu sou o mais velho que está vivo. E eu sou o novo rei de Israel. Um homem que não tem aliança, um homem que não tem temor, um homem que não vai buscar Deus, um homem que não vai fazer nada de acordo com o Senhor, um homem que despreza Deus e humilha tudo aquilo que é de Deus, rejeita. Eu vou ser o rei, tudo vai ter que ser feito do jeito que eu quero, porque eu sou o rei. E o rei Davi está deitado na cama, e de repente o profeta Naamã chega para ele e diz assim: rei, o teu filho Adonias se levantou no meio do povo, está se proclamando rei. Ele está dizendo que ele é o novo rei de Israel. Então, Davi, sem forças, no seu leito, na sua cama, não tinha mais força para levantar, não tinha mais força para
agir, não tinha forças para tomar nenhuma decisão e ir lá e falar com o povo. Mas Davi levanta a sua voz, porque nós temos que entender uma coisa: tem muitas coisas que não aconteceram na nossa vida, ou não aconteceu na vida de Davi, porque Davi, ele se calou. E por que ele se calou? Porque o Senhor disse que isso teria que acontecer. Não adianta eu orar ao Senhor, Senhor, muda essa história. Ele não vai mudar. Senhor, muda a coisa aqui. Não vou mudar. Eu não vou nem orar ao Senhor dizendo: Senhor, não faz, não permita isso. Ele vai permitir. Eu não vou orar dizendo: Senhor, que isso não aconteça. Vai acontecer. Ele disse que vai acontecer. Mas agora, o tempo de tempestade acabou. O tempo de dor, de choro, de sofrimento acabou. O tempo de prisão acabou. O tempo de ouvir e fechar a boca acabou. O tempo de calar acabou. O tempo de baixar a cabeça acabou. Profeta Naamã, disse Davi: pega a minha mula, pega o meu filho Salomão. Ei, espera aí, não é o mais velho, o primogênito? Embora Amon morreu, Absalão morreu, agora Adonias é o terceiro. Pertence a ele? Não, pertence àquele que Deus escolher e que Deus levantar. E quem Deus tem levantado, quem Deus tem escolhido? Por quê? Porque eu passei por tudo que eu passei: tribulação, tempestade, luta, choro, desespero, prisão, angústia, choro, dor, lágrimas, mas a minha comunhão com Deus nunca acabou. A presença dele na minha vida nunca acabou. Deixar de ouvir a voz dele, ele nunca deixei. E o Senhor tem dito que Salomão será o meu sucessor. Então pegue o menino, coloque sobre a minha mula e apresente como novo rei de Israel. Chame os sacerdotes, derrame o óleo sobre ele e constitua-o o novo rei de Israel. Mas se alguém falar que é filho seu com essa mulher, a mulher do Urias, a mulher do adultério, a mulher disso, a mulher daquilo, a mulher daquele outro, vai, coloque sobre a minha mula e derrame o óleo sobre ele, porque o Espírito do Senhor descerá sobre ele e o constituirá o rei de Israel. Aleluia. Sabe, irmãos, significa o quê? Que a tempestade acabou. Significa que agora é tempo do quê? É tempo de nós termos o quê? Atitudes. É tempo de nós nos levantarmos, porque se você hoje, não importa o que você tem passado, não importa o que tem acontecido na sua vida, mas olha, às vezes a gente está vendo tanta coisa acontecer, a gente fala assim: mas eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Bem que eu gostaria de fazer. Bem que eu gostaria de fazer alguma coisa, mas parece que a minha palavra não tem autoridade. Parece que o que eu falo ninguém ouve. Parece que o que eu falo não tem valor, não tem importância. Irmãos, é tempo de nós levantarmos. É tempo de nós clamarmos. Por quê? Porque embora ele não tinha forças físicas, ele não tinha força nas suas pernas, nos seus braços para levantar, para caminhar, mas a força e o poder do Espírito do Senhor estava na vida dele. Isso que não pode afastar de nós. Por quê? Porque quando nós abrimos a nossa boca, quando você abrir a sua boca e falar assim: olha, que venha o Espírito do Senhor, que o levante, que o constitua, que dê essa vitória, que faça esse mal cair por terra, que a glória do Senhor se revele e se manifeste,
e que o poder de Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado. Não importa, mas esse menino não tem experiência, não importa, ainda é uma criança, não sabe nada. Israel vai ser infeliz, vai sofrer, porque vai colocar na mão de uma criança, de um menino que não tem experiência nenhuma. Quando Salomão é constituído rei, não tem mais Davi. Davi morreu. Nós temos problemas. E agora nós vamos levar esse problema para um rapazinho que não sabe nada? E aí? Nós temos um problema grave. Como é que nós vamos resolver isso? Chama os conselheiros do meu pai. Eu não sei como resolver esse problema. Mas se o meu pai tivesse sentado no trono aqui, o que ele faria? Olha, seu pai, ele era um homem justo, ele era um homem temente a Deus, ele agiria assim, assim, assim. Então faz do jeito que o meu pai faria. Faça do jeito que ele, como ele estivesse aqui. E o Senhor abençoou Israel. Por quê? Porque Salomão, ele foi uma pessoa segundo o coração de Davi. Uma pessoa que amava a Deus como Davi, que adorava a Deus como Davi, que servia a Deus como Davi, que se apresentava a Deus como Davi. Porque tudo aquilo que Davi fazia, Salomão fazia também. A maneira que Davi honrava a Deus, Salomão também honrava. Quando ele constrói o templo, a glória do Senhor vem sobre Israel, a glória do Senhor vem sobre o templo. Tragam músicos, nós vamos inaugurar o templo, e eu gostaria que tivesse aqui os melhores músicos. Quem são os músicos? Quem foram os melhores músicos nos dias do meu pai Davi? E alguém fala assim, os profetas falam, o maior músico foi Asaf. Então manda chamar Asaf. E Asaf vem. Asaf, tragam os seus homens, tragam os seus adoradores, tragam os cantores, tragam os músicos, porque se o meu pai escolheu vocês, então vocês é que devem ser aquele que vai continuar. Vou dar continuidade no reinado do meu pai. Por quê? Porque Deus era com ele, porque o Espírito do Senhor repousou sobre ele. Irmãos, se Deus estiver com você, você resiste à tempestade. Se tem tempestade na sua vida, mas o Senhor está contigo, você tem resistido à tempestade. Mas eu quero que você entenda que hoje, o que Deus está dizendo aqui, a tempestade acabou. Que você possa se levantar hoje e dizer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, hoje este mal vai ter que cair por terra. Sabe, irmãos, não abaixa a cabeça não. Não veja o diabo roubar, matar e destruir você como tivesse amarrado, preso, acorrentado. Mas levante-se como um sacerdote, como um ministro. Levante-se como um rei. Levante-se como alguém que tem autoridade, dizendo, olha, eu posso não ter força nas minhas pernas, eu posso não ter força nos meus braços, mas a unção do Espírito, o poder do Espírito, o poder dos céus está sobre a minha vida, e eu vou clamar ao Senhor, e Ele responderá com poder e com autoridade. Vamos colocar de pé, vamos falar com Deus. Este mal hoje vai cair por terra na sua vida. Vamos falar com o Senhor, vamos clamar a Ele agora. É novo tempo, é tempo de libertação, é tempo de livramento, é tempo de não aceitar. O que eu quero dizer hoje para você, não aceite, rejeite,
Não importa aquilo que tem se levantado, levante hoje e diga: olha, eu vou contra, e eu não concordo, eu não aceito, e isso vai ter que cair por terra em nome do Senhor Jesus. Levante, bata de frente com essa enfermidade, bata de frente com esse mal, bata de frente com esse vício, bata de frente com este demônio que tem se levantado, e diga: em nome do Senhor Jesus. Faça como Davi fez com aquele gigante, com Golias. Não tenha medo não, vai na direção dele e fala: o Senhor me dará vitória sobre ti hoje. Toda a terra saberá que existe Deus em Israel, e este Deus está sobre mim, eu tenho uma aliança com ele. Este é o Davi do passado, que voltou a ser o Davi. Não é o Davi que abaixava a cabeça, ou o Davi que engole tudo, não, mas agora voltou a ser o Davi lá do gigante, que enfrentou o gigante, que lutou contra o leão, que lutou contra o urso, que lutou contra exércitos, filisteus, amonitas, amalequitas. Ele lutou contra todos e venceu a todos. Voltou a ser o Davi da luta, da conquista e da vitória. É isso que Deus quer de você hoje. Ele quer te levantar, Ele quer te ungir, Ele quer que você volte a ser aquele guerreiro que levanta, que desembanha a espada e que declara que Ele é o Deus, Ele é o Senhor da sua vida, e você tem aliança com Ele, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Então clame ao Senhor, clame ao Senhor de todo o seu coração. Ó soberano Deus, maravilhoso é o nome do Senhor. Ó Deus, nós levantamos agora, Senhor, contra, meu Deus, doenças, enfermidades, contra, Senhor, todo o mal que se levanta, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós não estamos aqui, Senhor, meu Deus, Pai amado, para aceitarmos, para baixarmos a cabeça, porque sabemos, Senhor, que aquele que morreu na cruz, aquele que derramou o seu sangue, aquele que vestiu a coroa de espinhos, que os pés e as mãos foram cravadas e o sangue foi derramado, aquele que bradou e entregou o seu espírito ao Senhor e disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. Meu Deus, é no nome desse Jesus, é na autoridade do nome do Senhor Jesus, que nós levantamos agora contra as doenças, espírito de enfermidade, a doença, a dor, o mal que está nesse corpo, em nome do Senhor Jesus. Sai agora, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito do inferno, espírito das trevas, em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora, em nome do Senhor. Meu Deus, visita esta família, visita este lar agora, Senhor, e quebra todo o mal, todo o poder das trevas, todo o poder do inferno, em nome do Senhor Jesus. Cai por terra agora, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor. Meu Deus, traz agora, Senhor, a libertação. Meu Deus, os doentes sejam curados. Meu Deus, os oprimidos sejam livres. Senhor, todos aqueles que sofrem, estão, Senhor, atormentados. Todos aqueles que estão, Senhor, meu Deus, fracos, doentes, perturbados, endemoniados, sejam libertos agora em nome do Senhor Jesus. Deus, abre as portas dos céus e derrama, Senhor, a tua bênção. Derrama, Deus, a tua unção, o teu livramento, o teu espírito. Faz, Deus, sinais. Faz sinais aparecer agora, Senhor. Traz, Senhor, unção. Traz, Senhor, livramento. Traz, Deus, a libertação sobre o teu povo. Vem, Espírito Santo. Venha sobre cada vida que está aqui, Senhor. Nós declaramos que a tempestade acabou. Meu Deus, que o tempo de provas já terminou, porque o Senhor Jesus ressuscitou e tem todo o poder em cima dos céus, em cima da terra, embaixo da terra. Meu Deus, foi tempo, Senhor, de sermos dominados, foi tempo, Senhor, de sermos, Deus, presos em cativeiros, mas agora o cativeiro acabou, porque Ele ressuscitou. Meu Deus, é aquele que está sentado à destra do Pai, que tem todo o poder e toda a autoridade.
Oh, o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes para que pudéssemos reinar. Oh, meu Deus, estenda as tuas mãos agora e liberta o teu povo, liberta a tua igreja, livra, Senhor. Oh, meu Deus, que possamos sair daqui hoje, Senhor, como autoridade no Senhor. Podemos ser autoridades no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Exercemos essa autoridade, ó Pai. Nós temos autoridade sobre o inferno, nós temos autoridade sobre os demônios, nós temos autoridade sobre as enfermidades, porque o Senhor disse: a oração da fé, a oração feita fervorosamente, fará com que o doente levante da sua cama, que o mal seja arrancado da vida dele, que os seus pecados sejam perdoados. Oh, meu Deus, que esse lar seja livre, que esta família seja livre, que este lar seja alcançado, que este lar seja transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. Todos aqueles que me ouvem agora, recebam a unção de libertação, recebam a unção de cura, a unção de transformação, que o seu lar seja liberto, que a sua casa seja liberta. Como diz o rei Davi, chega de ter uma casa debaixo de um domínio, debaixo de um jugo, porque agora a liberdade chegou, agora o livramento chegou, agora eu posso levantar e posso exigir, eu posso agora exigir que este mal não continue sobre a minha casa e nem sobre a minha família, porque agora a glória do Senhor está chegando. Oh, ninguém vai levantar e dizer que esse é filho de adultério, mas saberão que o Espírito do Senhor repousa sobre ele, que foi aceito, que não foi rejeitado pelo Senhor, mas foi aceito pelo Deus eterno, pelo Deus da glória. Dá a tua bênção, dá a tua libertação e dá o teu livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, a presença de Deus está tão forte aqui, a unção do Espírito Santo está tão forte aqui, tenho certeza. Você que acompanha na sua casa, no seu trabalho, pela internet, esta unção está na sua vida, está na sua casa. Levanta com autoridade agora e diga: em nome do Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor se levante, que a glória do Senhor se levante nesse lugar e dê libertação. Coloque a mão sobre o enfermo e declare a cura sobre ele. Declare que o seu lar agora pertence ao Senhor e que Satanás não tem mais poder para continuar julgando, trazendo maldição. A morte cessou. Jesus é o autor da nossa vida. Ele é a ressurreição e a vida. Amém. Vamos terminar. Você que chegou doente, receba a unção de cura, a unção de libertação e a unção de livramento. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Você que nos acompanhou pela internet, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Que Deus abençoe a todos. Por favor, saúde uns aos outros com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Amém.